Boa tarde, sou o professor Wender, de Geografia da Escola José Mucciotti, e hoje nós vamos falar sobre a América Andina e na semana que vem nós vamos falar sobre a América Latina. A América Andina é a região que se estende na Cordilheira dos Andes, na porção oeste do continente sul-americano, desde a Venezuela até o Chile. Então, essa é uma extensão grande em que essa América Andina vai pegar vários países. A região é formada por cadeias de montanhas e planaltos de altitudes elevadas. Compreende aproximadamente 7.500 quilômetros de extensão, com 300 quilômetros de largura e altitudes superiores a 7.000 metros. Os países da América Andina estão localizados em 6 países, e esses países são Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. A região concentra uma população de aproximadamente 144 milhões de habitantes, formado por índios, mestiços e brancos de origem espanhola. Aí eu coloquei os países que pegam a América Andina e do lado o corvo, que é o animal representante do Chile. Os aspectos naturais, a Cordilheira dos Andes possui formação geológica recente e apresenta vários vulcões, com ocorrência de terremotos. Ao longo da extensão territorial, vai encontrar-se alguns vulcões, alguns ativos e outros não, e várias ocorrências de terremotos. Em alguns trechos, deixa de formar uma cadeia montanhosa, ramificando-se. Entre as ramificações, encontram-se planaltos de altitudes elevadas, denominadas altiplantos, e os vales. O altiplanto boliviano apresenta altitudes que variam entre 3.700 a 4.000 metros, possuindo temperatura no inverno de 10 graus negativos. De modo geral, a característica da temperatura é fria. No entanto, esse altiplanto localiza-se em terra plana tropical da Terra. Os altiplantos bolivianos e peruanos constituem importante área de fixação do homem. Os incas, por exemplo, desenvolveram seu império nesses altiplantos. Cusco, no Peru, situada a 3.416 metros de altitude, foi a capital do Império Inca. Os recursos minerais da região foram amplamente explorados pelos colonizadores, com empregos de mão barata de obra inca. O deserto do Atacama, com 1.000 quilômetros de extensão, está localizado na região norte do Chile, até a fronteira com o Peru. É o deserto mais alto e mais árido do mundo. Então ali é muito quente, porém ele também tem essa variação do frio. Então ele vai ser muito quente durante o dia e à noite ele vai ser muito frio, porque ele vai ter essa variação de 0 a 40 graus. A economia. Os países andinos possuem economias diversificadas, mas de base mineral. Os vários minérios explorados são petróleo, estanho, minérios de ferro e de manganês, zinco, gás natural, alumínio, o ouro. Então é uma região muito rica, é uma região que vai ter várias questões para ser explorada. O petróleo é explorado na Venezuela, Peru, Equador e Colômbia. A Venezuela é o 6º maior produtor mundial, respondendo por 4,7% da produção. No Peru, o petróleo é explorado na Amazônia peruana e transportado até o litoral por oleodutos. No Equador, o petróleo é o principal produto de exportação. Já na Colômbia, ele é explorado por várias empresas estrangeiras. O Peru é o 2º produtor de prata do mundo, o 3º de estanho, o 4º de chumbo e o 4º de zinco. Então, para vocês verem que esses países eles são muito ricos nessa questão de mandar os minerais para fora. Porém, a mão de obra é uma mão de obra muito barata. Tem destaque entre os grandes produtores de pescado porque o litoral é favorecido pela corrente marítima fria,
com a grande quantidade de plâncton que favorece a concentração de grandes cardumes de peixes em suas águas. Então, por ter uma região um pouco mais fria, ali vai ter uma maior concentração de peixes e de variedades. A Bolívia é o quinto produtor mundial de estanho, o quinto produtor mundial de tungstênio, além de exportar a prata, o chumbo e o ouro. Possui grande concentração de gás natural. Um gasoduto construído entre a Bolívia e o Brasil se estende por 1.960 quilômetros, de Santa Cruz de la Sierra até o litoral do estado de São Paulo. Então eu coloquei um para vocês verem que esse gasoduto ele vai passar por várias cidades, ele vai passar da Bolívia até o interior de São Paulo e ele vai se estender ainda entre o Sul e o Rio de Janeiro. A Colômbia tem as maiores reservas de carvão mineral da América Latina e é o primeiro produtor mundial de esmeraldas. A América Andina é formada por uma sociedade com grandes desníveis sociais, onde uma parcela significativa de sua população vive na pobreza. A população da América Andina conta com mestiços de branco europeu e indígenas. A religião predominante é a católica. Como eu falei para vocês, é uma região muito rica em minerais, rica em exportar esses produtos. Porém, a sua população é uma população muito pobre. Por ser vários países que atingem essa América Andina, ela vai ter variações de lugares mais pobres, lugares mais ricos, e a população é mais rural do que urbana. O Chile se diferencia no conjunto por seus indicadores sociais, porque o país possui a maior taxa de mortalidade infantil e a mais alta taxa de índice de desenvolvimento humano. A maior parte da população está concentrada nos planaltos e nas regiões litorâneas. No Equador, 80% da população vive nas áreas urbanas. No Chile, 33% da população vive na capital, a cidade de Santiago. Uma grande parcela da população vai morar na zona rural e uma pequena parcela da população vai viver nas capitais e nas grandes cidades desses países. As condições de trabalho nas minas de estanho da Bolívia, um de seus principais produtos de exportação, são difíceis para suportar o trabalho nas profundezas da terra. O trabalhador mineiro masca folha de coca, sua esperança de vida é baixa, de 30 a 40 anos. Então eles vivem ali naquelas condições insalubres, comem mal, dormem mal, eles ficam em lugares muito abafados, muito quente. Eu coloquei para vocês terem mais ou menos uma noção, além de tudo a mina ela é baixa, então eles têm que caminhar meio que engatinhando dentro da mina. Eles não têm acesso à luz do sol, eles ficam muito tempo dentro dessas minas. Ali dentro dessas minas podem cair, eles podem morrer por causa do calor, por causa de várias questões. Então, o trabalho é muito insalubre, é um trabalho de mão de obra barata. Um dos principais problemas sociais é o tráfico de droga. Acredita-se que o aumento da área plantada de coca e o número de pessoas que se dedicam a essa atividade na Bolívia, no Peru e na Colômbia está intimamente relacionado com o agravamento das condições sociais. Então eles procuram vender esses produtos, tráfico, droga, cocaína, para tentar ter uma vida um pouco melhor, para tentar sair desse serviço de mão de obra barata e um trabalho mais ou menos que escravo. Boa tarde e uma boa semana.